Olá, tudo bem? Este é o Momento 7 Minutos da Obra Pastoral de Santa Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós, seres humanos, muitas vezes vivemos aquelas expectativas e depois as realidades. Ou seja, o antes e o depois. Isso, inclusive, tem gerado muitas vezes até memes, brincadeiras, com a expectativa e depois a realidade. Mas é interessante que nós, seres humanos, então sempre vivemos essa situação da nossa expectativa, do antes, e também as realidades do depois. A gente vive isso, por exemplo, esperando por uma chuva e o que acontece depois da chuva. A gente muitas vezes vive aquela expectativa de uma cirurgia, que a gente está se preparando para ela, e o depois da cirurgia. A gente muitas vezes tem a expectativa do antes, por exemplo, de fazer um curso e o que vai acontecer após esse curso. A gente muitas vezes tem as expectativas do antes de uma colação de grau e aquilo que vai acontecer agora depois da colação de grau. Mas nós muitas vezes esquecemos de aproveitar o durante. E não existe só o antes. E não existe só o depois, existe o durante. Ou seja, o que acontece durante a nossa jornada. E é exatamente aí que a palavra de Deus também traz algumas orientações para nós. Lá no Antigo Testamento, no antes da vinda de Jesus Cristo, Deus ele falou muitas vezes por meio dos profetas. E ele sempre lembrou para o povo de Israel, no antes da vinda de Jesus Cristo, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Essa foi uma promessa que Deus fez antes da vinda de Cristo. E depois da vinda de Cristo, lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, Deus continua dizendo, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. E ali é interessante também que em Hebreus, no capítulo 13, ainda no versículo 8, fala-se sobre Jesus Cristo. E lá diz assim, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. No antes, no durante e no depois. E mais ainda também, a gente sempre pode lembrar daquilo que Jesus Cristo também falou. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A gente sempre pode contar com Deus, com Jesus Cristo em nossa vida, no antes, no depois, mas também no durante, porque Ele sempre está conosco, nos guardando e nos abençoando. E a gente também, olhando para Jesus Cristo, a gente sempre pode lembrar que o depois de Jesus Cristo não é uma realidade imperfeita. Olhando para o amor de Jesus Cristo, a gente sempre pode lembrar também que o depois é celestial, é maravilhoso, é perfeito. Que esse Deus esteja sempre contigo também, na tua vida, te guardando. E que você tenha essa certeza também de que Ele está contigo todos os dias, no antes, agora, durante a sua vida, nas tuas situações, nas tuas dificuldades, mas também nas tuas alegrias. E Ele deseja também estar contigo depois também. Que Deus abençoe sempre. Amém. Senhor, Tu és meu bom pastor, que falta então terei os campos cheios de verdor, das fontes beberei.
profusa graça queres dar ao frágil coração, e os tardos pés fazer andar na tua retidão. E quando pelo escuro vão da morte eu caminhar, não temerei angústia, não, contigo